No começo de 2020, o Grêmio resolveu demitir o seu preparador físico, que era o preparador da seleção brasileira, o seu preparador de goleiros, que depois que saiu do Grêmio já ganhou 2 vezes a Copa Libertadores da América, entre outros profissionais da comissão técnica, sob a alegação de que eles eram caros demais. O Grêmio abriu mão de obra qualificada e repôs no mercado com caras mais baratos e, consequentemente, com muito menos qualidade, como, por exemplo, o tailandês da preparação física que fez o Grêmio não conseguir correr durante toda uma temporada. O zagueiro Kahneman, de imediato, no dia dessas demissões, deu uma entrevista coletiva muito forte, dizendo que o Grêmio do CT estava legal, mas o Grêmio do outro lado, que era o Grêmio da Arena, não estava funcionando. O Kahneman se referia ao responsável por todas essas pataquadas. E o responsável é o CEO do clube, chamado Carlos Amodeu. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Cristiano Oliveira, tô pedindo para que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, porque aqui nós falamos de Grêmio diariamente aqui no YouTube. Essa série é sobre o rebaixamento do Grêmio, um rebaixamento que tem rostos, que tem nomes, que tem sobrenomes e que o torcedor do Grêmio nunca pode esquecer desses rostos, desses nomes e desses sobrenomes. E nesse último capítulo eu vou falar do CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, porque as pessoas têm uma grande enganação. As pessoas se confundem quando falam de Carlos Amodeu, porque numa estrutura organizada, numa estrutura profissional, o CEO ele é o cara do clube em que debaixo do seu guarda-chuva tem diversos setores e ele responde por todos eles. Só que o Grêmio não tem uma estrutura organizada. O Grêmio tem uma estrutura amadora. Estrutura amadora essa que permite ao CEO meter o bedelho no departamento de futebol de uma forma absolutamente direta e patética, porque ele entende de gestão, ele entende de administração, ele até pode entender de um clube, do funcionamento de um clube como um todo, da engrenagem. Agora, de futebol, ele não entende nada. O CEO do Grêmio concluiu que o preparador de goleiros, Rogério Godoy, tinha que sair. Concluiu que o preparador físico, Rogério Dias, tinha que sair. Concluiu que o assessor de imprensa, nutricionista, todos eles tinham que sair porque eles ganhavam demais. Ora, eles ganhavam demais por um motivo. Porque dentro do mercado de suas respectivas áreas, eles eram profissionais de destaque. E o CEO do Grêmio, quando começou a meter o bedelho no departamento de futebol, ele destruiu com qualquer tipo de hierarquia organizacional. O CEO do Grêmio começou a definir se o Grêmio ia contratar um atacante ou meia. Não, o CEO não pode fazer isso. O CEO tem que ser o cara que recebe o produto pronto nas mãos e diz o seguinte, olha, precisamos de um meia. O CEO é o cara que olha e diz, bom, eu tenho 4 milhões para vocês. É isso, não façam mais do que isso. Esse é o trabalho do CEO nesse caso. O trabalho do CEO não é viajar para a Itália para tentar contratar o Hernani volante, perder esse jogador para o Genoa, diga-se de passagem, e voltar com 2 vendas do Matheus Henrique e do Juan. Não é o CEO que tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso é o diretor executivo, que ficou à sombra do CEO do Grêmio, porque era o CEO, Carlos Amodeu, quem mandava e desmandava no departamento de futebol, ao ponto de bater de frente com o presidente e ganhar, bater de frente com o Renato e ganhar, bater de frente contra qualquer outro e ganhar. O CEO do Grêmio, ele pode ser responsável pelo superávit, que estamos vendo agora, que é um tanto quanto maquiado, mas ele pode ser o responsável por uma espécie de saúde financeira do Grêmio em alguns momentos dos últimos anos. Ninguém tira esse mérito dele. Agora, dentro do futebol, quando o CEO se dá toda essa liberdade, porque talvez tenha um sonho de ser executivo mais do que propriamente CEO, ele começa a pisar num terreno que ele não conhece, que ele não tem domínio, e aí as coisas passam a não acontecer. O vestiário do Grêmio não gosta do CEO. O vestiário do Grêmio não entende, e com razão, porque é que o CEO tem uma sala dentro do CT.
Ele não é responsável pelo departamento de futebol. Ele é responsável pela área organizacional do clube. O lugar do CEO é a arena, não é o CT. O lugar do CEO é uma sala fechada, com ar-condicionado, debatendo e observando e projetando os números, o balanço financeiro, a projeção financeira, os números da estrutura do clube. E não o departamento de futebol para definir se vai buscar um zagueiro ou um goleiro, se vai vender esse ou aquele. O CEO não pode dar esse pitaco. Quando ele se dá o direito de fazer isso, ele quebra a estrutura, ele quebra a organização. E aí, como eu falei, pisa num terreno em que ele não conhece absolutamente nada. O CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, em termos de futebol, é um profundo desconhecedor. E isso ficou comprovado nesse ano de 2021, quando mais do que nunca ele teve liberdade, mais do que nunca ele teve autonomia. E o resultado foi o mais catastrófico que o Grêmio poderia ter. Essa série, falando do rebaixamento do Grêmio e de seus culpados, eu espero que não saia da cabeça de você, torcedor. Você não viu os outros episódios? Tá tudo aqui no canal. Episódios sobre o presidente Romildo, omisso. Episódios sobre Marcos Herrmann e os vice-presidentes de futebol, patéticos. Episódios sobre o grupo vagabundo de jogadores que o Grêmio montou. Um episódio anterior sobre os treinadores incapazes. E não poderia faltar, no guarda-chuva do descaso e da desorganização do Grêmio, o episódio sobre o CEO, Carlos Amodeu. Tudo isso, essa conjunção de rostos, de nomes e de sobrenomes, explica por que é que o Grêmio terminou 2021 rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro.